Olá pessoal, meu nome é Gabriel Souza e eu vim aqui pela ECA falar um pouco sobre programação e tópicos fundamentais. Então, qual é o objetivo dessa apresentação, né? O primeiro deles é despertar a curiosidade e conscientizar sobre a dimensão de programação e também apresentar alguns conceitos e alguns tópicos de linguagem de programação que são muito importantes na prática, né? E como está dividida essa apresentação, né? Primeira parte a gente vai tratar sobre o que é programação por uma perspectiva histórica e de essência e o que são linguagens de programação, com um comparativo com linguagem natural. Depois a gente vai tratar sobre conceitos e tecnologias de dependência básica e por último uma provocação sobre linguagens modernas. Então, o que é programação? Programação é a ciência e a arte de entregar trabalho a máquinas. A gente sabe que os seres humanos e os animais, né, eles se cansam e por isso eles são passíveis de erros. E diferentes de objetos inanimados, né, que não se cansam e que têm comportamento previsível, desenvolver uma programação acaba sendo inviável, né? Então, agora para máquinas analíticas isso já é possível, né? Então, essa é uma das primeiras máquinas de computação complexas da história, que é uma máquina de propósito específico, né, para previsão astronômica, datada ali do primeiro século a.C. Agora aqui ao lado a gente tem a máquina analítica de Babbage, que é historicamente um artefato mecânico, né, a primeira máquina Turing completa, que foi projetada na época por Charles Babbage, que é um matemático e engenheiro. E a Ada Lovelace vem também como a figura da primeira programadora, né? Porque ela desenvolveu algoritmos de cálculo matemático para essa máquina aqui. Então, por que, né, que não foi a partir desse projeto que veio a revolução da informática, né? Porque essa máquina ela foi construída só no final do século XX, porque para a tecnologia da época, né, era um projeto muito complexo e era inviável produzir isso aqui na época, né? E daqui, né, que depois disso, né, vem o conceito das máquinas de Turing, né, que foi realmente a partir daqui que veio a grande revolução da informática, né? Então todo computador moderno é baseado na entidade abstrata, né, das máquinas de Turing. Então o primeiro ponto ele vem lá do teorema da incompletude de Gödel, que afirma que todo sistema axiomático não trivial e consistente ele é incapaz de provar a própria consistência, né, que isso é um problema de indecibilidade, né, que significa que essa classe de problema, né, que requer uma resposta de sim ou não, ela não pode ser tratada em tempo finito. Então, a partir dessas definições matemáticas, né, que tem um impacto muito grande para a matemática e para as outras ciências, é que foi possível para Alan Turing, em 1936, construir o conceito abstrato, né, da máquina de Turing, que é uma entidade que é capaz de tratar todos os problemas decidíveis, né, onde a gente consegue dar uma resposta de sim ou não em tempo finito. E essas máquinas Turing completas têm duas características especiais. A primeira delas é memória infinita, né, que significa suficiente para a tarefa, e execução condicional, né? Esse conceito da máquina de Turing ele foi extremamente importante para o desenvolvimento de computadores eletromecânicos, né, ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro deles foi o Bombe, que era uma máquina de decifragem para cifras da Alemanha nazista, e era uma máquina de propósito específico, né? Ela foi feita para resolver os dispositivos Enigma, né?
E na mesma época ali, né, logo em seguida, também durante a Segunda Guerra, foi desenvolvido o Colossus, que é de fato a primeira máquina eletromecânica Turing completa. E depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Alan Turing ele continuou como estudioso da computação e também como pai da inteligência artificial. E a maçã, né, também é uma figura histórica nesse contexto. E a gente vê ela hoje em muitos produtos, né, em muitas marcas, talvez como uma homenagem. E a significância dela é que o Alan Turing ele teve uma vida conturbada, né, por ser homossexual, sofreu perseguição e ele se suicidou aos 41 anos de idade, mordendo uma maçã envenenada com cianeto. Agora, da perspectiva de uso, né, de essência, o que é programação? Né? Programação são usar recursos computacionais para a resolução de problemas. Né? Então, o que é usar uma máquina, utilizar um hardware, programar ele para tratar dados e gerar informação útil a partir de um conjunto de dados iniciais. Então, a maior parte dos programas, né, eles podem ser classificados dessa forma, como filtros, que vão receber um input, uma entrada de dados. Esses dados vão ser processados aqui dentro dessa caixinha e vão retornar uma saída que talvez seja mais útil. E isso tem infinitas aplicações, né? E a gente pode citar duas aqui rapidinho, por exemplo, lá na ciência de dados e da engenharia, a gente consegue desenvolver softwares de análise de dados e isso permitiu, né, avanços muito grandes aí na engenharia. E outro exemplo de aplicação é na própria engenharia de computação, que a partir dessas máquinas, né, é possível fazer o design de máquinas ainda mais complexas e poderosas. Né? Então, devido ao próprio computador, a gente tem sempre uma evolução constante nos computadores. Né? Então, como é feita essa programação? Então, a programação ela é a descrição de problemas, seja ali num passo a passo de execução, de processamento, ou uma forma mais abstrata, né, que é uma forma declarativa pura, né, do problema. E eu trouxe aqui essa definição, né, que é a arte de comunicar as suas expectativas para uma máquina que não compreende linguagem natural, abstrações e ambiguidades, né, diferente de pessoas. Então, a linguagem de programação ela se difere bastante da linguagem natural, porque para ela ser executada corretamente, né, conforme as nossas expectativas, a gente tem que ser mais exato nas definições e nas operações. Né? Então, as linguagens de programação elas fazem uso de definições e operações com semântica bem definida, de estruturas de dados, de algoritmos de processamento e de entrada e saída de informação. E, na essência, né, a programação ela tem relações íntimas com a matemática, a engenharia e linguística. Então, o que são linguagens de programação? Aqui eu trouxe a figura folclórica aqui da Torre de Babel, que é um mito hebraico, né? Então, nesse mito havia um único idioma, né? Até que Deus misturou as vozes dos habitantes da cidade de Babel e dispersou-os pelo mundo. Né? Então, isso aqui a gente pode comparar com linguagem de programação, onde lá no início, né, existia só a linguagem de máquina, a partir dela veio o assembly e a partir do assembly veio todo tipo de linguagem. Né? E é uma desvantagem existir múltiplas linguagens? Não, né? Porque cada uma é mais adequada para algum propósito e vai existir um nicho específico para ela. Né? Certo. Então, o primeiro ponto é que a linguagem de programação, né, ela difere da linguagem natural, não é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai olhar rapidinho para a linguagem natural. Né? Então, por exemplo, aqui, né, eu vi um desfile andando pela cidade. Então, quem que estava andando pela cidade? Era eu ou era o desfile? Então, aqui por essa frase, né, sem mais contexto,
sem alguma interpretação do leitor, né? Isso é ambíguo. E a mesma coisa aqui, por exemplo, né? Peguei o ônibus correndo. Então, quem que estava correndo? Era eu ou era o ônibus? E aqui a gente trouxe outro exemplo, né? Tratando já de uma linguagem exata, né? Que é a matemática. E aqui a gente viu, né, que houve uma divergência aqui, né? Então, essas duas pessoas interpretaram de forma diferente essa expressão, né? Então, deixei no comentário, né, o que você acha que é, se é 16 ou se é 1. E a questão aqui, né, é que mesmo havendo regras, né, tem que existir um interpretador, tem que existir alguma entidade que vai decodificar essa expressão e gerar a partir dela um resultado correto, né? Então você tem que além de existir regras claras, você tem que receber dados formatados de forma correta, de forma padronizada e processar isso corretamente também, né? Então aqui os principais problemas da linguagem natural são semântica ambígua e gramática sensível ao contexto, né? Que são coisas que a gente quer eliminar nas linguagens de programação. Então, agora quanto à especificação, né? Então, linguagens de programação elas são feitas para serem linguagens mais exatas possível, né? E existe especificações oficiais da linguagem, né? Então, normalmente são um documento escrito em linguagem natural e linguagem lógico-matemática. E nesse documento vem a especificação exata, né, de tipos, operadores, comportamentos e outras características da linguagem. E a partir dessa especificação vem a implementação, né, que é dada aí na forma do compilador. Então, o que é o compilador? O compilador ele é um tradutor, ele é um software que ele vai pegar aquele código, né, escrito em alguma linguagem e vai converter isso para um código em outra linguagem, né? Então, normalmente é um código que vai ser interpretado pelo hardware, pela máquina virtual, ou ainda esse código saída, né? Essa linguagem de saída vai ser usada para outra finalidade. Agora, sobre a classificação, a gente tem que diversos paradigmas, né? Diversas formas diferentes de programar. E cada paradigma tem características específicas e acaba sendo mais adequado para alguns domínios e para alguns problemas específicos. Então a gente tem um imperativo, né, que é fortemente ligado, né, à linguagem assembly. A gente tem estruturado, linguagem C, orientado a objetos, funcional, lógico, orientado a eventos, declarativo. Então esses são os principais paradigmas de programação. Quanto à classificação, a gente também pode falar de níveis de abstração. Então, a gente tem essa característica, né, que linguagens menos abstratas elas estão mais próximas do hardware e prestam maior controle. Só que, por exemplo, a linguagem de máquina, ali ela é bem complexa, né? Você está lidando meio que diretamente ali com o binário, com hexadecimal, lidando diretamente com o processador, com os endereços da máquina, né? E por isso ela acaba sendo mais difícil, né? E bem menos produtiva. Fica linguagens mais abstratas, né? Então, a partir do assembly, já foi possível construir linguagens cada vez mais abstratas, né, e produtivas para desenvolver aplicações cada vez mais complexas, né? Então, o que é o grande benefício, né, da abstração? O grande benefício da abstração é produtividade e manutenibilidade, né? Então aqui, hoje, né, a maioria das linguagens mais populares, elas acabam se tornando multiparadigma e podem operar em alguns níveis diferentes de abstração também. Agora, quanto ao escopo, existem linguagens específicas que acabam sendo bem mais simples, né, e mais eficientes para algum propósito específico. Por exemplo, existem linguagens de formatação de dado
que especificam, né, como a gente deve formatar dados de entrada para serem processados depois em alguma aplicação, em algum outro software. E aqui, né, normalmente é o ponto base, né, da complexidade, costuma ser bastante simples. Agora, conforme a gente vai incrementando em funcionalidade nessa linguagem, naturalmente há um ganho de complexidade para conseguir fazer coisas mais genéricas, né? E aqui no topo, né, existem as linguagens de propósito geral, por exemplo, o Python e o Java. E não é porque é uma linguagem no topo ali, né, de generalidade, que você vai usar ela para tudo, né? Então vem esse ponto aqui, né, que não é porque a linguagem é tudo incompleta que ela é conveniente completa, né? Então cada linguagem ela tem que ser vista, né, como uma ferramenta adequada para alguma situação. Então mesmo as linguagens de propósito geral, elas vão acabar ocupando ali uma posição específica no ecossistema, né, para alguma tarefa, função ou domínio específico. E outro critério de classificação são as formas de execução. Então, a primeira delas, né, quando a gente olha lá para o código, a gente tem que ver qual a finalidade daquele código. Se ele é um código para ser processado pela máquina ou se ele vai simplesmente passar para um compilador para ser convertido no outro código para outra finalidade, né? Então, um exemplo disso, desse tipo de conversor, por exemplo, é o text, né? Onde a gente vai ter ali um código, né, descrevendo como a gente quer que seja feito um documento, e a saída vai ser lá o documento bonitinho, né, o seu artigo científico, o seu relatório, por exemplo. E agora, quanto ao processamento, existem três formas principais, né, de esse código ser tratado, né? E as três são compilada, interpretada e o just-in-time, né? Que é um híbrido aqui do compilado e interpretado. Então, qual que é a ideia da compilação, né? Então, lá na compilação vai existir um código, e esse código, a saída dele, né, ao passar pelo compilador, uma sequência, né, de instruções ou um outro código que está mais próximo do hardware, né, que vai ser executado diretamente pela máquina. Então, qual a vantagem do compilador? O compilador ele é mais leve e mais rápido que o interpretador, né, que a gente vai ver agora. Então, qual a ideia do interpretador? No interpretador, né, esse código ele não vai ser executado diretamente sobre o hardware, ele vai ser executado numa máquina virtual. E qual é a vantagem de a gente rodar isso numa máquina virtual, né, num ambiente virtual? É que isso é bem mais portável, então a gente consegue levar isso para diversos sistemas diferentes com facilidade, e a depuração, né, a produtividade acaba sendo mais elevada também, trabalhando com interpretadores, né? Então, aqui no sistema Java, né, na verdade, ele é mais complexo do que isso. Ele é um sistema just-in-time, mas aqui a gente tem uma visão geral, né, bem por cima, interessante, né, de como funciona esse tipo de execução, né? Então aqui a gente sabe, né, que a seleção desse tipo de execução ela vai depender bastante do seu projeto, né, do que é o foco do seu projeto e também da fase do seu projeto. Então, por exemplo, alguns projetos não é importante você ter uma performance extremamente elevada, né? Então, talvez você consiga trabalhar tranquilamente com linguagens interpretadas e durante todo o projeto, né? Agora, outros tipos de projetos ali no final, onde a gente vai ter que ter um binário muito rápido, né? Normalmente a escolha fica mais limitada a linguagens rápidas, né? Que normalmente são compiladas. Mas ainda assim, as linguagens interpretadas talvez sejam úteis ali numa fase mais inicial para talvez testar alguma ideia, para começar de fato ali o desenvolvimento. E também existem diversos outros
fatores de classificação de linguagens. A gente fala ali de performance, produtividade, legibilidade, escalabilidade, portabilidade, de setup do ambiente, de segurança e das aplicações em si, né? Então, eu trouxe aqui 3 figurazinhas interessantes, né, para a gente analisar. Então, esse resultado aqui ele é de 2018 e ele fala de resultados gerais, né? Então, foram testados diversas operações, diversos algoritmos diferentes quanto à energia, tempo e memória para classificar linguagens, né? Então, a gente obteve esses resultados aqui. E também da questão de segurança, que ainda mais para quando a internet hoje é um negócio extremamente importante. A gente também consegue analisar linguagens e classificar elas, né? Agora aqui uma remarca, né, desse gráfico. O C aqui está no topo, mas não necessariamente ele é uma linguagem péssima, né, do ponto de vista de segurança. A gente tem que lembrar também que o volume de projetos desenvolvidos em linguagem C é bem grande. Certo. Agora a gente vai tratar de alguns conceitos e tecnologias fundamentais. Então, as dependências, né? Então, aquele código que a gente escreveu, né, que a gente vai executar na máquina, ele vai sempre se comportar da mesma forma, né, de maneira idêntica. Então a resposta disso é que nunca, né? Por quê? Porque pode ser que seja gerado ali, né, um binário diferente depois do processo de compilação, a depender do próprio compilador, né, do sistema operacional e do hardware da máquina. E existem características de performance e de comportamento em tempo de execução, que a gente também tem que levar em consideração, e também características de infraestrutura e portabilidade. Então, aqui a gente tem uma pilha, né, de componentes. Então, toda aplicação que é desenvolvida, né, normalmente ela segue esse padrão aqui, né, onde lá embaixo a gente tem a máquina, né, a gente vai ter de fato o computador. Logo acima pode estar presente um sistema operacional e acima disso vão existir aplicações, né? Então, essas aplicações elas são os nossos códigos ali, né, que a gente produziu, que passou por um compilador e gerou ali um executável, né, para ser controlado pelo sistema operacional e executado pelo hardware. Então, tratando ali, né, lá embaixo primeiro, né, do hardware e da arquitetura da máquina. Então, aquela sua máquina, né, vão existir diversos periféricos diferentes nela, né, que vão dar características de execução distintas, de performance distintas. Podem gerar também um binário distinto, né, dependendo onde vai ser executado o seu código, como ele vai ser executado, né. O seu computador também ele pode ser single core ou multicore. Lá da arquitetura, né, de instruções, a gente pode ter tamanho de instruções diferentes, conjunto de instruções assembly distintas, o tamanho e as threads na pipeline do processador também pode diferir, né, entre gerações ou entre máquinas distintas. E a taxa de processamento média, né, o MIPS, da sua máquina, pode variar também, né? Então, essas características elas são limitantes absolutos, né? Porque, no fim das contas, quem vai executar o seu código ali, né, é o hardware, né? Então, ele é o limitante absoluto de performance. E algumas considerações, né, é que o hardware com características distintas, né, ele é feito normalmente para propósitos distintos, né, com objetivos diferentes. Então, o seu celular ali, naturalmente, ele vai ser bem diferente, né, geralmente um pouco inferior à máquina desktop. Por quê? Porque isso aqui, primeiro de tudo, tem que caber no seu bolso. Tem uma reserva energética, né, ali uma bateria bastante limitada e não pode aquecer demais, né? Então o design disso aqui acaba sendo bem diferente de uma máquina desktop.
Agora falando sobre o sistema operacional, o sistema operacional ele é uma abstração do hardware, né, dos device drivers, com os device drivers, e ele também é responsável por gerir, né, um sistema de escalonamento, né? Então ele controla a execução de processos e controla como o hardware, os recursos, né, vão ser utilizados. E além disso ele abstrai bastante coisa que facilita muito a vida do usuário e facilita muito a vida do programador de aplicações, né? Por exemplo, abstrações organizacionais, né? Então ali um sistema de arquivos, uma abstração de arquivo ajuda bastante a vida, né? E cada implementação do sistema operacional acaba tendo um objetivo significativamente diferente, né? Então a gente pode ter coisas ali desde o bare metal, né? Que é o metal cru, onde muitas vezes não, pode até não existir nenhum tipo de sistema operacional, onde seu código vai executar diretamente sobre o hardware, até coisas cada vez mais complexas, né, com um grau de abstração maior, que acabam facilitando bastante a vida ali do programador de aplicações e do usuário final, né? Então aqui, por exemplo, os sistemas de tempo real, né, o RTOS, são muito utilizados para sistemas embarcados e para aplicações com sistemas críticos. E a ênfase aqui, né, está em determinismo. Agora aqui em cima, no topo, a gente tem sistemas de propósito geral, e a ênfase deles normalmente ali está na performance e na facilidade de uso, né? Então aqui no topo, né, a gente pode citar, por exemplo, o Mac, o Linux, o Windows, que são sistemas operacionais mais voltados para os usuários, né, de máquinas desktop, por exemplo. Agora, quanto ao compilador, né, os compiladores para uma mesma linguagem podem representar implementações bastante distintas, né? E o compilador, normalmente ele é composto por muitas fases e ele acaba sendo uma peça de software bastante complexa, né? Porque existem muitas opções de compilação e de otimização. E mesmo pela questão da especificação nunca ser absolutamente definida, absolutamente completa, acaba existindo um comportamento não especificado nos compiladores, né? Então, se o seu código não segue à risca as especificações, pode ser que a saída ali, né, o comportamento, haja uma variação, né, dependendo de qual compilador você está utilizando. E outras características importantes também dos compiladores, né, vem ali da questão de depuração, né, o debug, e da permissividade, né, o quanto ele permite você não seguir as especificações padrões da linguagem, né? E o compilador ele também está altamente ligado ao hardware que você está usando como sistema operacional, né, da mesma forma que o sistema operacional. E normalmente o compilador, né, ele também, por conta de algumas bibliotecas, o código que ele vai te gerar no final está acoplado também ao sistema operacional, né? Tá. Agora, características do tempo de execução, né, do runtime. Normalmente, além daquele processo principal que você está interessado, né, vão existir diversos outros processos rodando no fundo e muita informação também na memória, né, que muitas vezes não está relacionada diretamente com aquele processo que você está executando, né? E também existem situações onde vão existir comunicação entre processos e concorrência por recursos, né? Então, daqui vem a necessidade de criação de mecanismos de comunicação e do desenvolvimento de ambientes e mecanismos mais complexos para gerir, né, como lá no sistema operacional, como a máquina tem que trabalhar em tempo de execução. E outro exemplo também de características de runtime, né, de tempo de execução, que não necessariamente estão ligados a um ambiente digital, né, um ambiente virtual,
são eventos externos, né, do mundo físico ou vindos de outras máquinas, né, que é o caso dos sistemas distribuídos, né. Então, por exemplo, a informação externa ela pode afetar algum estado interno, né, de alguma variável sua ali em tempo de execução que vai alterar o comportamento do seu programa, né, do seu processo. Então, vamos supor que lá é um sistema embarcado para medir temperatura, né? Então, uma variação grande na temperatura que está sendo medida, ela pode ser razão para acionar algum dispositivo, algum mecanismo que vai alterar o estado interno, né, o estado digital virtual ali da sua máquina, que também pode atuar de volta, né, no mundo físico, por exemplo. Aqui nessa figura eu trouxe um exemplo de acesso concorrente, né, uma área crítica de memória, onde um processo está fazendo uso de uma seção crítica da memória e existe um processo B que quer acessar aquela memória, só que para não haver o uso simultâneo daquela memória por dois processos distintos, né, acaba existindo esse mecanismo de mutex, né, onde primeiro o processo vai lá, faz o que ele tem que fazer, e depois que ele terminar de usar, ele vai liberar esse recurso para o outro processo poder usar aquele espaço protegido, né. E outra família de dependências muito importante são as questões de padrões de código e mutação do código, né. Então, existem interfaces de programação de aplicações, né, as APIs, que tem uma significância muito grande, por exemplo, no desenvolvimento web, né, a gente acaba usando muitos pacotinhos ali para desenvolver as aplicações e normalmente quem desenvolve e mantém esses pacotes, né, são terceiros, né, então é uma forma que a indústria moderna encontrou de ser altamente produtiva não desenvolver tudo in-house, né? A gente acaba usando muita coisa de outros desenvolvedores que acelera bastante o processo produtivo. E o problema disso, né, é que isso pode gerar questões de infraestrutura, né, onde aquela API que a gente desenvolveu por cima, se ninguém manter ela, a gente pode ter problema no futuro. E também se alguém manter, mas fizer mudanças radicais nela, a gente também vai ter que fazer alterações no código, né, para ficar de acordo com as alterações. E também a questão de legado, né? Então, quando o desenvolvimento morre, né, quando está lá aquele pedaço de software parado no tempo, isso também, se você for altamente dependente dele, vai te gerar problemas para o futuro. Da questão de portabilidade de padrões, né, isso também é muito importante, porque muitas vezes aquele pedaço de software que você está escrevendo, ele não vai rodar só numa máquina específica, né, normalmente você quer portar isso para várias máquinas diferentes, com sistemas diferentes, então a questão de usabilidade ali é muito importante para esse código, e uma forma de garantir essa portabilidade é seguindo padrões. E um último ponto muito importante vem das licenças, né? Então, aqui no seu código, se você usa um código de um terceiro, ele pode estar ligado a alguma licença específica que vai te impor algumas restrições, algumas obrigações que você vai ter que seguir, né? Legalmente. Então, alguns exemplos de licenças, né? A gente tem licenças copyright, que é quando você compra o código de alguma empresa desenvolvedora para você poder usar ali. Aí muitas vezes você paga um valor específico para poder usar aquele código, né? Ou se não, você paga royalties conforme a sua venda, conforme o seu lucro. E também existem licenças do tipo copyleft e do tipo livre, né? As licenças do tipo copyleft, elas te impõem algumas restrições de distribuição ou restrições de disponibilizar o código para a comunidade, né?
E alguns exemplos que a gente tem aqui, né, de licença copyleft são, por exemplo, a licença GPL ou licença MIT, né? Certo. Então agora finalmente a gente vai tratar rapidinho, né, como provocação, sobre linguagens modernas, né, agora no ano de 2021. Então existe, né, um ecossistema gigantesco, nichos bastante específicos, outros mais populares, e algumas dezenas, talvez centenas de linguagens diferentes, com espaço, né, para te usar aí no mercado. Então, cada ferramenta, né, ela é mais adequada para resolver algum problema. Então, por exemplo, para compressão e transmissão de dados, vão existir linguagens, protocolos específicos, né, para aquele seu problema que são mais adequados. Para fins de computação científica, né, muitas vezes você está interessado em desenvolver rapidinho ali algum algoritmo ou em ter uma performance elevada, né, para fazer computações pesadas. Também para desenvolvimento web, né, front-end ali, o back-end, para gestão de bancos de dados também, para controle de hardware, né, também existem algumas linguagens com o nível de abstração correto para fazer isso bem. Também, além das linguagens de programação, também existem linguagens de especificação de projetos que são muito úteis na prática, né, quando a gente vai lidar com alguma coisa grande. É muito importante a gente projetar, né, como a gente vai fazer aquele sistema, como vai ser o funcionamento dele ali e também como a gente vai implementar, né? Então é aqui que entra esse tipo de linguagem, né? Por exemplo, o ML. E também linguagens para interface com usuários, né? Então existem diversas situações diferentes onde ter uma interface com o usuário ali vai ser um negócio bem interessante e para cada caso, né, vai existir alguma forma diferente de desenvolver aquilo, né? Uma linguagem melhor ali, talvez seja mais eficiente em termos de performance ou mais produtiva. E além disso, né, existem uma infinidade também de situações diferentes, de nichos diferentes, onde cada linguagem distinta, né, vai brilhar mais, né? E essa é uma visão dos nichos, né? Agora, quanto às linguagens, né? Hoje a gente vê ainda bastante C, né? Mas a gente vê tomando o mercado, né? O JavaScript, o Python, né? Estão muito grandes aí, como as maiores linguagens, né? De propósito geral. E também, né? Por fim, eu queria dizer que vale a pena uma apresentação completa, inteira, só tratando de casos de uso de linguagens, né, e detalhes de cada linguagem. E isso fica para uma próxima, viu, gente? Então, para hoje é isso. Muito obrigado aí para quem assistiu. Até uma próxima.